Nós vamos continuar falando sobre esse tema do desmatamento. O Papa Francisco, na sua encíclica social, sempre ressalta os cuidados com o meio ambiente. Agora, por meio de uma videomensagem, o Pontífice fez votos de que é necessário progredir a consciência social e a conscientização a respeito da proteção da casa comum. Sobre esse olhar da Igreja para o combate ao desmatamento, nós vamos falar agora com Dom Roque Paloski, que é o presidente do Conselho Indigenista Missionário CIMI e arcebispo de Porto Velho, em Rondônia. Dom Roque, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. O Papa Francisco sempre ressalta o cuidado com a casa comum. Como é que nós, enquanto Igreja, podemos realizar, efetivar esse cuidado com a casa comum? Seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, irmão Diego, boa noite a todos os telespectadores aqui do Jornal Brasil Hoje, da TV Pai Eterno. Eu sempre tenho aquela tese que foi muito forte já nos anos 70 e 80. Pensar globalmente e agir localmente. Então, nós temos muitas coisas que podemos fazer. Começar pelo pátio da nossa casa, o pátio de nossas comunidades, né? Na medida em que nós vamos arborizando. A gente vê tantas iniciativas, por exemplo, também aqui na região amazônica, da preservação das nascentes, sobretudo evitando o fogo, evitando também o agrotóxico. Há tantas iniciativas. E nós também temos que crescer nessa consciência, por exemplo, de que nossas cidades não podem ser um amontoado de lixo. Nós temos essa responsabilidade de cuidar daquilo que nós diríamos hoje, na linha da casa comum, mas cuidar do jardim de Deus. Porque nossa geração temos responsabilidade com as gerações vindouras, né? Nós não podemos deixar um deserto, rios poluídos ou desaparecidos e, sobretudo, não preservamos os biomas. Mais do que nunca, nós temos que ter essa consciência. E nós estamos, como você acenou, irmão Diego, no Congresso dos 50 anos do CIMI e precisamos aprender com os primeiros habitantes das terras de Santa Cruz essa relação harmoniosa com a criação, essa relação respeitosa com toda a terra. Dom Roque, eu queria que o senhor apontasse exatamente como educar as gerações para esse cuidado com a casa comum. Quais são os caminhos que, não só a partir do Papa, a Igreja, mas até que a própria ciência nos indica para educar a geração atual e as novas gerações para essa nova relação com o planeta, com a nossa casa comum? É difícil, né? Porque, para mim, primeiro nós temos que, para educar, temos que nos reeducar, desaprender e aprender de novo uma série de coisas, entre elas a questão do lixo, o desperdício da água, o uso abusivo da energia, o consumo de combustível. Então, nós preferimos o carro e evitamos o ônibus. E assim são uma série de coisas que nós precisamos desaprender para aprender novamente. Aprender, sobretudo, para evitar, né? Evitar o abuso, né? O desperdício, né? E, sobretudo, o aproveitamento, né, do lixo orgânico. Hoje, o lixo se torna fonte de riqueza na medida em que nós nos empenhamos para poder reaproveitar tanta coisa que consumimos desnecessariamente e não reaproveitamos. É um processo longo, mas é preciso dar passos e começar com as pequenas coisas. Eu tenho muito presente, às vezes eu vejo crianças que chamam a atenção da mãe, do irmão mais velho, do idoso, a torneira está aberta, está gastando muita água. Então, são sinais de que há um grito, que há um desejo, que há uma vontade de efetivamente nós darmos passos para isso. Então, da pergunta, é um trabalho longo, árduo, que começa na família, passa pelas escolas, passa pelas igrejas, e, sobretudo, passa também por um processo onde os meios de comunicação podem nos ajudar muito nessas questões que são decisivas
para o futuro do planeta, para o futuro da humanidade. Eu não pude acompanhar, porque aqui não apareceu o som da primeira reportagem sobre a questão dos investimentos na questão do saneamento básico. Ali começa situações que exigem de nós um grande empenho em investimentos sérios do poder público. Não é com a privatização da água. Pois é. Então, eu quero agradecer a participação do senhor. Ao longo desses dias, a gente está trazendo aqui no jornal diversos aspectos dessa questão ambiental, como forma também de acompanhar aquilo que é discutido lá na COP27, mas que também chega ao dia a dia das pessoas, claro, nesse processo de educação, de comunicação que nós devemos fazer. Então, obrigado a Dom Roque Palocci, presidente do Conselho Indigenista Missionário e arcebispo de Porto Velho, em Rondônia, sempre tão disponível para conversar conosco na TV Pai Eterno. Um abraço, muito boa noite ao senhor. Um abraço, obrigado e um bom trabalho aí no Jornal Brasil Hoje. Obrigado.